Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a grata satisfação, a honra de receber aqui nos nossos estúdios uma dupla de policiais militares que tem conquistado grande destaque por conta de um projeto extraordinário, a visão da tropa, realidade das ruas. Então por isso mesmo quero dar boas-vindas aqui ao soldado Canepelli e também ao soldado Ribeiro. Senhores, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. É uma satisfação imensa nossa estar aqui, poder levar esse nosso projeto para que chegue mais pessoas, para mostrar o nosso Visão da Tropa, o nosso programa que mostra a realidade do policial militar. Perfeito. A gente fica muito feliz, né? Muito feliz com essa oportunidade de poder trazer mais detalhes, né? E permitir que o público conheça ainda mais esse projeto que tem tudo para dar certo. Maravilha, então esse é o objetivo do nosso podcast de hoje, falar um pouco mais sobre esse projeto, que aliás agora não é mais projeto, isso é a mais pura realidade. Esse programa ou podcast dos senhores que está fazendo um enorme sucesso, tem dado uma grande repercussão aí nas redes sociais. Imediatamente quando tomei conhecimento disso, eu comecei a acompanhar o trabalho dos senhores e eu pensei, não, vou lançar esse convite para eles e mais uma vez agradecer vocês aí por gentilmente terem topado aí o nosso convite para estar aqui hoje dando essa entrevista para nós e compartilhar um pouco da experiência de vocês para com a nossa audiência. Então, antes de tudo, para aqueles que talvez ainda não conheçam os senhores, se puderem se apresentar pessoalmente também, profissionalmente, como se tornaram policiais militares, fique à vontade. Bom, Douglas, a gentileza primeiro que é toda da sua equipe, né? A gente agradece a forma com que fomos recebidos aqui também. Isso demonstra o carinho que a nossa instituição, Brigada Militar, tem. Eu me chamo Lucas Canepelli, sou soldado da Brigada Militar. Eu me formei na SFES Montenegro no ano de 2021. Já vou antecipando também o do Ribeiro, que também é da mesma turma que eu, só de outra escola. Saí da SFES Montenegro depois do curso de formação, que era um sonho desde a adolescência ali, fazer parte da Brigada Militar. Saí do curso, fui para o 17º BPM, que é em Gravataí. Trabalhei mais ou menos um ano em Gravataí. Em Gravataí, durante o meu trabalho lá, já tinha algumas situações de comunicação desde a época do curso. Em Gravataí mesmo foi mais atuação como policial militar, mas recebi o convite então para fazer parte da comunicação social da Brigada Militar. Primeiramente eu fiquei um pouquinho pensativo se eu queria ou não queria, porque eu amo estar na rua. Eu passei no concurso da Brigada Militar para estar na rua. Dizem que na Brigada Militar existe espaço para todos. Então tem o pessoal mais administrativo e tem o pessoal mais operacional que gosta de fato de estar na rua. Seria isso? Sim, exatamente. A comunicação, então, ela parte do princípio de ser um pouco mais administrativo do que quem está de fato na rua no policiamento ostensivo. E isso me assustava um pouco, porque, como eu disse, eu amo estar na rua. Não é à toa que a gente consegue vir com esse projeto agora e fazer as duas coisas, unir o útil ao agradável, a comunicação com o policiamento ostensivo. Então, por fim, sentado no lado de um veterano na viatura do 17º BPM, eu disse para ele, eu contei para ele, eu não estava falando para muita gente, eu disse, cara, eu tenho um convite para ir para a comunicação social da Brigada. Só que eu estou balançado um pouco porque agora que eu comecei a aprender a ser policial militar, comecei a ir de fato mais para a rua, né? Antes a gente passa por um período de PB, um período de policiamento comunitário, aquela coisa toda, que isso nunca acaba, o policiamento comunitário também, mas comecei de fato a atuar no policiamento ostensivo, que era o sonho. E eu falei para esse veterano, eu disse, cara, veterano uns 15 anos de Brigada Militar, não é pouca coisa, e disse para ele assim, olha, tenho um convite para ir para a comunicação social, mas tô pensando. Ele disse, cara, tu é louco? Vai! Tu tem 30 e tantos anos para trabalhar na Brigada Militar. Quem sabe esse convite não vai aparecer outro momento. Então, vai agora, aproveita esse convite e depois, se tu não gostar, tu volta para a rua que sempre vai ter espaço para ti. Então, essa é a minha história ainda recente da Brigada Militar. E, querendo ou não, somos recrutas. A gente completa agora, dia 15 de março do ano que vem, 4 anos de serviço na instituição. Então, é uma satisfação imensa. Com esse tempo de serviço também a gente conseguir atingir esses nossos objetivos, né? Que foram conquistados com muito suor.
E hoje tu estás em qual batalhão? Agora a gente faz parte do Estado-Maior, que é o Comando Geral. O Estado-Maior da Brigada Militar, quartel do Comando Geral, Comunicação Social, PM5. Né? Hoje, então, a gente faz parte da Comunicação Social. Que funciona lá mesmo no quartel-general da Brigada Militar. Funciona lá no QG da Brigada Militar. Perfeito. A Ribeiro. nossa unidade hoje seria o quartel do Comando Geral, né? Eu sou Leonardo Ribeiro, né? Soldado Ribeiro. E trago esse nome há um pouquinho mais de tempo, né? Antes da Brigada Militar, eu fui sargento do Exército. Então, a minha trajetória no meio militar, ela vem antes ainda nas Forças Armadas, né? Claro que o meio militar é uma coisa que tem valores em comum. Forças Armadas e forças policiais têm atividades diferentes. Sim. No entanto, o norte, né, de lutar ali, trabalhar pela população, ele é muito parecido. Lá nas Forças Armadas, já possuidor desses valores, né, admirador desses valores, eu tive interesse, então, de prestar o concurso para a Brigada Militar. E me surpreendi muito. Porque a gente, enquanto militar das Forças Armadas, a gente tem a impressão, a sensação de que conhece a Brigada Militar. A gente, como militar, né, na época sargento do Exército, a gente tem a sensação, olhando um brigadiano e sendo militares, que a gente conhece o trabalho, que a gente sabe como as coisas funcionam ali. E na verdade não. Quando eu tive a oportunidade de ingressar na Brigada Militar, eu percebi que eu não tinha noção do tamanho da instituição, do quão gigante é a Brigada Militar. Tanto na diversidade de serviços que presta, quanto na qualidade dos serviços que presta. Aí tu percebeu que havia mais diferenças do que semelhanças entre as duas instituições. Mais diferenças do que semelhanças. A gente tem o meio militar, né, o sistema militar para organizar as instituições, Sim. mas a atividade fim ela é muito diferente e, por consequência, as diferenças são muitas, né? Então eu tive essa oportunidade de ingressar na Brigada Militar, conhecer esse novo universo, e já tinha comigo anteriormente essa paixão pela produção audiovisual, né? Os colegas que estão aqui nos filmando. E ele falou antes, né? Eu vou trazer pro pessoal aqui, ele falou antes, não, o Canepelli que me trouxe para a parte de vir para frente para conversar. Eu não tenho facilidade, eu faço a captação da imagem, faço a edição, mas olha aí, ó. Não, mas... Imagina se não tivesse habilidade. Se não tivesse, desenrola pra caramba. Não, mas é verdade, ainda estou me adaptando, né, com o lado de cada câmera. O meu lugar é atrás da câmera ali. Não é mais. Ou era, né? Ou tu vai unir os dois, ou tu... Transita bem nas duas áreas. A gente vai tentando, né? Mas para deixar claro a minha origem nesse processo, né? Então, eu ingressei na Brigada Militar, já trazia comigo, antes das Forças Armadas, essa paixão pelo audiovisual, pela captação de imagens, fotografia, vídeos, mas sempre deixei isso guardado comigo, sempre a parte da atividade militar. Nunca tinha imaginado, né, talvez uma inocência ou falta de conhecimento da minha parte, em conciliar. Nunca pensei que o conhecimento de audiovisual e o conhecimento policial militar pudesse, unidos, né, trazer essa oportunidade de mostrar o trabalho dos colegas através da produção audiovisual e dos conhecimentos práticos também, né? Assim como o Canepelli, antes da comunicação, eu passei pelo 15º BPM em Canoas, trabalhei Matias, Guajuveiras, enfim, né, no policiamento. Tive também esse convite, a gente teve essa trajetória muito parecida. Nós ingressamos juntos, né, no mesmo ano e tivemos convites quase que ao mesmo tempo, assim, para irmos para a comunicação. E também tive esse receio. Vou chegar na brigada direto pro administrativo. E chegamos juntos, né? A gente chegou junto na primeiro dia nosso de PM5, comunicação. Foi junto. A gente chegou juntos, no mesmo dia. A gente nós nos apresentamos juntos, né, na PM5. E também existia esse receio. Eu recebi esse convite, né, essa pergunta, assim, se eu tinha interesse nessa parte, ainda no curso de formação. Por parte do Sargento Bal, né, que me perguntou, também fotógrafo da Brigada Militar. Sim. Conheceu o meu trabalho de fotografia e perguntou se eu tinha esse interesse em ir para a comunicação. Que até então eu não tinha conhecimento que a parte audiovisual, a parte de comunicação era tão importante dentro da Brigada Militar. Porque nas Forças Armadas, né, eu não tinha percebido essa relação tão importante. Porque a relação com a sociedade das polícias e das Forças Armadas é bem diferente. Então aqui na Brigada Militar a gente percebe como a comunicação é importante. Né? Como a comunicação é algo que permite aproximar a sociedade tanto do policial quanto da realidade que o policial vive nas ruas. Então, dentro da Brigada Militar, através desse convite, a gente pensou assim, peraí, existe uma oportunidade aqui. Perfeito. Existe um universo audiovisual que, num primeiro momento, talvez, né, os colegas com quem eu trabalho ali do audiovisual que conheço fora da Brigada Militar, num primeiro momento não vem muita conexão. Pô, o cara é videomaker e policial. O que uma coisa tem a ver com a outra?
A gente pensa no primeiro momento, e eu pensei no primeiro momento, que eram coisas completamente desconexas, né? E que não tinham como se trabalhar de forma conjunta. Então, na Brigada Militar, a gente conseguiu perceber, né? E consegue perceber também através do projeto como que a união da comunicação, que é o que a gente faz nesse momento aqui, e das forças de segurança também, que é o que tu também está fazendo nesse momento, é muito útil para a sociedade, para a relação da sociedade com as polícias militares. Sem dúvida. Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Porque não adianta os senhores desempenham um trabalho absolutamente fundamental, os senhores que me refiro enquanto Brigada Militar, as Forças de Segurança Pública, e muitas vezes isso não chega até o conhecimento da população. Aliás, conversando com o coronel recentemente, ele disse que muitas vezes o próprio policial, que é o integrante da Brigada Militar, ele mesmo não tem a real dimensão do tamanho da instituição e dos afazeres e das tarefas da instituição. Então podem ter absoluta certeza que esse trabalho que os senhores estão desenvolvendo hoje, à frente deste programa, que nós vamos falar um pouco mais em seguida, está trazendo esclarecimento ou mostrando um pouco melhor a brigada, não só para quem é de fora, mas inclusive para os próprios brigadianos, ou seja, para os próprios integrantes da brigada, né? Mas no teu caso, tu disse que ficou com certo receio de aceitar o desafio. Embora antes, nas Forças Armadas, tu já tivesse uma experiência com isso, nessa parte de comunicação social. Qual exatamente a origem desse teu receio de... Na verdade, não. Na verdade, no Exército, nas Forças Armadas, eu não exercia nenhum tipo de relação com a comunicação social. Ah, Eu era sargento de material bélico. Entendi. E tinha essa paixão pela comunicação, pelo audiovisual, fora a do parte Exército. da instituição. Ah, entendi. Nunca Era existiu a esse correlação entre uma coisa e outra. E na Brigada Militar, Perfeito. o meu receio, que eu tinha dito antes, foi basicamente o mesmo do Canepele. De sair, né, do curso de formação, vamos dizer, direto para uma parte administrativa. Sim, sem ter essa experiência de rua, digamos. A gente quer conhecer a rua, né? Então, Claro. E eu sou de Nova Santa Rita, tinha aquele desejo que quase todos os colegas têm de voltar para casa, de trabalhar na região que a gente conhece, que a gente... Porque tem essa correlação, né? Aquele teu sonho de infância, aquelas ruas que tu se criou, tu conseguir viver aquilo, reviver aquilo enquanto policial. Uma coisa que eu acredito que é muito comum entre os colegas, né? Tu querer passar na tua rua, no teu bairro, aonde tu se criou, porque é ali aonde a gente se imagina policial. Tu tá brincando na rua, tu se imagina policial naquele contexto. Então tu poder voltar pra tua região como policial militar atuando é um sonho realizado e concretizado, né? De fato, palpável ali. Então eu me empenhei muito no curso de formação para conseguir retornar ao 15 BPM. Graças a Deus consegui, deu certo. Um abraço pro 15 BPM. Consegui voltar e atuar naquela região que compreende Canoas, onde eu me criei, e Nova Santa Rita, onde eu moro atualmente, né? Consegui ir para lá. Então, quando eu percebi que eu realmente conseguiria atuar em Canoas, conseguiria trabalhar aonde eu realmente almejava, eu não quis abrir mão. Eu quis, não, realmente eu vou para lá, vou viver o policiamento, vou conhecer a rua, aprender a ser polícia de fato, porque a gente aprende isso fazendo, na prática. É na rua que a gente Claro. aprende. O curso de formação é fundamental, lógico, mas nada melhor do que a prática, né? Pra gente conseguir se construir como profissional. E a prática real, né? Prática real. Eu venho do... Desculpa, Ribeiro. Venho muda um pouquinho a situação. Eu venho de uma cidade um pouco tranquila, assim. O Ribeiro sai para Canoas e consegue retornar próximo à casa dele. Eu venho de Estância Velha. Uma cidade que tem divisa com Novo Hamburgo, com Ivoti, outras cidades, Portão ali. Mas é uma cidade, de certa forma, tranquila. Então, eu também tinha o desejo, se tivesse a opção, voltaria logo para minha casa. Só que eu vou para Gravataí. E ali eu vejo a possibilidade de enxergar o batalhão como uma escola de polícia. Porque é uma cidade grande, é uma cidade que tem as mais diversas ocorrências, Gravataí. Então eu enxergo aquela possibilidade e eu não queria, não é que eu não queria, né, mas eu tinha aquele desejo de permanecer durante maior tempo nessa escola de polícia que era Gravataí, né? O convite, é importante salientar também, Ribeiro, que quando a gente vai para comunicação social, o convite vem do Major Bessi, Major Oscar Bessi, que era chefe de comunicação na época. E a subchefe na época era a nossa atual chefe hoje, que é a Major Andressa, que é a pessoa que também nos dá essa liberdade de criação e desenvolver as nossas ideias para que a gente consiga desempenhar um bom papel. Bom, então vocês dois receberam esse convite para integrar esse departamento de comunicação da Brigada Militar. Com base em quê? Qual é o processo de seleção? Como é que eles identificam o talento? Como é que funciona isso? Basicamente, assim, características, né?
da minha parte, né? O Canepelli depois se refere ali. Como eu já tinha esses conhecimentos e trabalhava com o audiovisual antes mesmo da Brigada Militar do Exército, então o sargento, né, que também trabalhava, né, na Brigada Militar e hoje trabalha ainda como fotógrafo, identificou, né, profissionais acabam se conhecendo, identificou, observando o meu trabalho com fotografia, com vídeos, e realmente por esse aspecto técnico, fez esse convite. Tu tens o interesse de atuar na comunicação da Brigada Militar como fotógrafo na época, né? E ao longo do tempo, cheguei na Brigada Militar na comunicação fazendo apenas fotografia, não dominava vídeo, fazia nada de vídeo. E é muito legal ressaltar também as oportunidades que a gente tem de sempre aprender e sempre estar se moldando. Eu cheguei na comunicação, fazia apenas fotografia. E dentro da PM5, a gente começou, o Canepelli e eu, inclusive, fizemos o primeiro vídeo juntos, primeiro vídeo da PM5. Largaram para nós, façam esse vídeo aí, desenrolem. E aí a gente... E desde então a gente foi aprendendo, né? E daí a paixão pelo vídeo chegou dentro da comunicação da Brigada Militar. Migrando da foto pro vídeo, e daí vídeo e vai. E aí tá expandindo agora, né? Então no teu caso, por conta da tua formação e experiência técnica, que obviamente eles tinham conhecimento, te fizeram um convite. No teu caso? No meu caso, foi também por questão técnica, mas de outra área. Não da área audiovisual, e sim da área de cerimonial militar e protocolo. Porque o que acontece? A gente inventou um podcast na época de curso. Bom. De forma... Sensacional. A gente usa o termo piruô no podcast. O militar é o quê? Inventou moda. Inventou moda. Deveríamos, talvez não, mas deu certo, deu. O que acontece? A gente criou um podcast na sala, sem querer. A gente pegou o telefone, começou a gravar um com o outro, falando da rotina entre eu, o soldado Vieira, que é o soldado Cauê hoje, que está em Lajeado, e o soldado Prado, que está em Montenegro, permaneceu em Montenegro. A gente começou aquela zoeira, aquela resenha, e vazou o áudio, porque era um áudio de WhatsApp. A gente não criou isso de forma comercial. E vazou esse áudio e chegou na coordenação do curso, e até então não tinha dado nada. Então a gente pensou, o quê? Vamos parar? Não, vamos fazer de novo. Porque os colegas estavam pedindo. Então a gente fez de novo. Claro que a gente fazia isso, mas com muito respeito à instituição sempre. Por isso que também dá certo, deu certo. Claro. E a gente gravou de novo. Acho que no terceiro ou quarto ali, depois de muito susto, depois de pagar um pouco com a carcaça, que é natural, é o que a gente espera durante um curso militar, né? Chegou esse áudio no então era comandante do choque, o coronel Filiu, na época, e o subcomandante geral, que era o coronel Feoli também. Sim. Atual nosso comandante geral. E aí, como chegou nele, eu não sei, mas chegou. E eles gostaram. Acharam, pô, bacana. Acharam, pô, bacana, né? Então, na época, o subcomandante da escola, o Major BS, e depois passou um tempo, ele se tornou o chefe da comunicação social da Brigada Militar. Então ele me conhecia dessa época de escola. E por eu ter inventado, eu e os colegas terem inventado esse podcast na escola, eles falaram, parabéns, agora tu vai fazer todos os cerimoniais do curso. E isso, claro, que foi um castigo muito bem-vindo e a gente adora, eu adoro isso. E acabei me especializando na parte de cerimonial e protocolo. Então, quando eu chego na comunicação, eu chego com a especialidade de fazer cerimonial. Eles estavam precisando cerimonial e protocolo. Sim. Fazer a locução de eventos militares. E eu chego com essa especialização e vou conhecendo as demais áreas. Um parênteses aqui, né? Como nós estávamos... O Canepelli fez o curso em Montenegro. Eu fiz o curso em Porto Alegre. Tá. Nós estávamos em curso ao mesmo tempo. E nós, lá na SFES Porto Alegre, ouvíamos no intervalo, quando dava o intervalo do almoço, nós escutávamos o podcast lá da SFES Montenegro. Então a gente estava em curso também, no Sanhaço, correria, quando dava a gente parava também para ouvir, né, essas piruações da gurizada de Montenegro, era muito legal. Então realmente foi algo que durante o nosso curso se espalhou pelas escolas, se espalhou por toda a instituição ali, né? Foi algo muito, muito divertido, muito bem feito ali, né? Eu não gostaria de servir de exemplo aos alunos e os demais concurseiros que vão se tornar alunos soldados da Brigada Militar, porque assim pode dar muito errado. Pode dar muito errado. Depois que a gente para pensar agora, como militar formado, a gente pensa, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça. Mas aquela coisa, o respeito. A gente nunca faltou com respeito do início ao fim da nossa
carreira militar, e isso eu acho que é a base de qualquer sucesso. Sem dúvida. Pode-se dizer, então, que teve mais sorte do que juízo. Com certeza. Mas não é totalmente sorte, justamente por conta não só da voz de locutor e da iniciativa dos senhores e tal, mas também por conta desse respeito e dessa credibilidade, né? Sim. Esse tom que é facilmente perceptível aí para quem ouve os senhores e que é totalmente digno da instituição ou está à altura da instituição Brigada Militar, que, como eu digo sempre, se não a mais importante, sem dúvida uma das mais importantes do nosso estado. Senhores, então, para a gente falar um pouco sobre esse projeto, agora que, né, já é realidade, o Visão da Tropa, a realidade das ruas, os senhores nos autorizam a exibir um trecho para nossa audiência? Será uma satisfação. Perfeito, então. Então agora nós vamos exibir para nossa audiência um trechinho do programa apresentado pelos senhores. Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça! Perdeu, perdeu, perdeu! Deita no chão, deita no chão! Vou estourar, deita no chão, perdeu! Perdeu, perdeu, perdeu! Deita, deita, deita! 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 Deita, deita! Vira de costa pra mim, vira de costa pra mim! Vem pra trás! Bota a mão pra trás, aceita! 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 10, 9, 16. Não mexe. Se tu mexer é pior, eu vou te fritar. Não, tava deslocando o Juliette, eu tava aqui, se deparou com o indivíduo que tentou fazer a 05 num paisano. Ô irmão, valeu, sem palavras, viu? Valeu. Ô meu, tu viu? Deu certinho, pegou o tiro, mano. Tu viu? Ô negão, deu certinho esse parque. Deita, deita, deita! 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 Ô meu, só aceita, filho. Só aceita. Se tu não aceitar, vai ser pior pra ti. Tu já viu que é ruim, né? Pode piorar. Baita ocorrência, hein, Canepelli? E a gente observa aqui, e é interessante para a população conhecer também, né, o emprego de uma arma de incapacitação neuromuscular, também conhecida como Spark ou Taser, que é um equipamento que permite, nesse caso, conter o indivíduo, preservando a integridade física dele, né, dos policiais e de quem estiver ao redor naquela situação, né? A Spark ou Taser é um dos equipamentos, né, um dos IMPOs conhecidos, né, no meio policial, que são os instrumentos de menor potencial ofensivo, muito úteis, como a gente pode observar aqui. Bom, apresentamos aí para nossa audiência um trecho do programa Visão da Tropa, e a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: de onde veio essa ideia de gravar esse programa neste formato? Essa ideia parte do comando da instituição de mostrar a realidade do policial militar na rua e também trazendo utilizar a imagem da câmera corporal de forma positiva para a instituição. Então, assim, o comando leva para a chefia nossa, na figura da Major Andressa, traz para nós. E a gente discute ideias. Ela traz as ideias dela e questiona nós se é viável por critérios técnicos. E ela trouxe essa ideia para nós. Ela disse, olha, o comando quer isso. Como a gente pode fazer? Vocês têm alguma ideia? Né? Ela deu as ideias dela e a gente disse, temos. Era um desejo antigo nosso. De trazer essa realidade, de mostrar. Porque a gente sabe que existem outras séries e programas parecidos com o nosso. Bastante famosos, em canal aberto. Canal aberto. O nosso ele é pioneiro na questão de apresentação. Porque a gente se apresenta nessa figura aqui e discute o que passa na tela. E também nós apresentando soldados da Brigada Militar. Então, nós somos pioneiros, né? Até então, neste formato. Mas a gente traz a ideia para a chefe e fala para ela, olha, a gente pode fazer assim. Dá trabalho, é difícil, tem questões jurídicas, tem muita coisa envolvendo, sabe? É quebrar um tabu institucional. A gente quebra uma barreira gigante, não só institucional da brigada, mas no mundo militar. Sim. Então, ela diz assim, façam que eu vou apresentar para o comandante-geral e a gente vai ver o que vai dar. Uma amostragem. Seria importante, é interessante, né? Agradecer também, um agradecimento a essa confiança do comando.
Porque o comando, lógico que tudo que nós fazemos passa pelo comando, pela avaliação do comando da instituição, né? Tanto o comando geral da instituição quanto a chefia da comunicação. Sim. No entanto, é muito importante, né? Nós somos muito gratos por essa confiança, porque existe essa liberdade criativa. Claro que nada é divulgado sem uma avaliação prévia, mas a chefia nos dá essa liberdade. Tá, precisamos comunicar para a sociedade como é a realidade do policial militar. Então, essa liberdade de nós podermos juntos, né, desenvolver um formato. Tá, que forma que isso vai ficar mais próximo do público? De que forma que vai ficar mais compreensível, mais didático? Sim. Que vai prender a atenção das pessoas para conseguir fazer essa informação. Porque, querendo ou não, a comunicação hoje, ela se dá muito pelo audiovisual, como nós fazemos aqui nesse momento. Sim. E tu conseguir, de alguma forma, reter a atenção das pessoas é o transporte que tu precisa para conseguir levar a tua mensagem. Exato. Então nós temos o quê? Nós precisamos levar até as pessoas a realidade que o policial passa. E nós, como profissionais da comunicação, precisamos ver meios de trazer a atenção dessa população e de fato conseguir levar até eles essa realidade. De forma de conseguir, né? De maneira a conseguir fazer uma pessoa que não tem relação nenhuma profissional com a Brigada Militar sentar num sofá num domingo à noite e parar para assistir a profissão, né, sendo exercida por aquele profissional. Então essa liberdade, essa confiança que o comando nos dá é algo que a gente realmente é muito grato, assim, e que tem dado muito certo, né, nesse projeto. É importante sempre lembrar que o Visão da Tropa, ele é uma série institucional. Ele é Brigada Militar. Nós apresentamos apenas. Criamos, captamos, lapidaram editamos, um projeto, executam um projeto. Exato, Sim. mas é sob confiança da comunicação social da Brigada Militar e é um programa institucional na qual apresentamos eu e o Ribeiro. A gente fica muito feliz com o carinho, né? O carinho da imprensa, o carinho dos amigos da Brigada Militar, o carinho de toda a comunidade, dos concurseiros da Brigada Militar, a gente fica muito feliz. O carinho deles conosco. É um sinal que a gente está conseguindo desempenhar a nossa missão. Só que é sempre bom lembrar que o Visão da Tropa é institucional, é da Brigada Militar. A gente fica muito feliz em ser reconhecido na rua, crianças pedindo para tirar foto. Isso mexe com a gente fica muito feliz. Só que o Visão da Tropa é um programa da Brigada Militar. Isso é sempre importante salientar. Pegando um gancho no que vocês falaram em relação ao apoio do comando, não só de abrir essa oportunidade para os senhores, mas também efetivamente autorizar e até certo ponto a ter ali a liberdade criativa, né? Os senhores certamente têm acompanhado aqui o podcast, tenho entrevistado, recebi aqui recentemente o Coronel Feoli, comandante-geral da Brigada Militar, também vou receber muito em breve aqui o subcomandante-geral da Brigada, o Coronel Douglas, enfim, tenho um contato com eles e eu agora não lembro se eu falei isso durante a entrevista ou talvez até nos bastidores, eu pontuei um dos, um dos pontos altos do comando, atual comando da Brigada Militar é justamente essa ênfase ou reconhecimento da importância da comunicação social, de criar essa integração, esse contato maior com o público, que é um destinatário fim. O fim da atividade dos senhores, a ponta da linha, é o cidadão comum, aquela pessoa que não é polícia, talvez nunca pensou em ser polícia, talvez nunca tenha conhecido efetivamente um polícia, um parente e tal, mas que não conhece a atividade dos senhores e é extremamente importante tomar conhecimento da atividade dos senhores, o que é a profissão policial, quais são as atribuições dos senhores. Então, é como eu digo sempre, não adianta eu desempenhar uma boa função e de algum modo não tornar isso público, até porque os senhores evidentemente são figuras públicas e de algum modo isso não deixa de ser uma prestação de contas para a sociedade, né? Vocês veem isso também por parte do comando, então eu acho que é digno de nota a gente pontuar isso também, né? E que isso continue também daqui para frente nos próximos comandos aí, se Deus quiser, né? A gente fica muito feliz com essa confiança, porque ela é uma confiança não só na nossa pessoa, mas é uma confiança de um líder que respeita a questão técnica, né? Porque hoje nós temos acesso a conversar diretamente com a Major, temos acesso a conversar diretamente com o comandante-geral, não por questões hierárquicas apenas, mas por questões técnicas. Sim. Então, assim, esse respeito técnico, ele traz uma evolução gigante na comunicação social. A gente sabe que durante muito tempo, os tempos passados, né,
às vezes o canal técnico não é respeitado por muitas questões hierárquicas. A hierarquia, a disciplina é a nossa base e nunca vai mudar. Sim. Prevalece sobre tudo. Sempre. Só que a questão técnica de eu estar gravando, por exemplo, o comandante-geral durante uma fala e o comandante-geral fala muito bem. Hoje o brigadiano fala muito bem. Só que eu vou falar para ele, comandante, eu acho que não tá legal isso. Sabe, um soldado falar isso pro comandante-geral. E ele, beleza? Concordo, não concordo. Sabe, ter esse respeito técnico faz toda a diferença. Existe, então, essa flexibilidade. Então, existe esse respeito com o técnica. profissional. Existe. Tá certo. Existe esse respeito com nós profissionais. Isso faz a diferença. É muito importante, porque a hierarquia e a disciplina são os nossos pilares, né? Sim, isso é indiscutível, a base, né? E sempre respeitado, lógico. Mas esse olhar, como o Canepelli disse, de observar aquele profissional como alguém tecnicamente qualificado para fazer uma observação pontual que seja, essa percepção, essa compreensão em relação ao que vai ser melhor para a instituição, né? Mesmo aquele profissional sendo um soldado, um sargento, independente disso, esse olhar do comando é algo que acrescenta muito. Tanto para permitir que projetos como esse, né, como Visando a Tropa, venha a nascer, e isso parte muito desse olhar técnico por parte do comando da brigada, de observar, né, profissionais, assim como o Canepelli disse, nós não fazemos nada mais do que o nosso trabalho, que na função que nós estamos hoje, e isso é importante, nós estamos na comunicação da brigada. Amanhã, Canepelli e eu podemos estar no policiamento, realizando prisões como essas que nós observamos aqui. Dá totalmente de função. Então, hoje nós estamos exercendo essa função. Nós somos policiais militares exercendo uma função específica, assim como tem nesse momento policiais militares exercendo funções administrativas, policiais militares nas mais diversas funções necessárias para o bom funcionamento da instituição. Sim. Então nós estamos hoje nessa posição, fazendo este papel, que amanhã poderão ser outros colegas, que também é necessário para o bom funcionamento não apenas da instituição, mas da relação da instituição com a sociedade. O nosso estado hoje, se a gente for parar para analisar, ele é o tamanho de um país europeu, tranquilamente. Então, quando a gente começa a pensar na administração da segurança pública, na figura da Brigada Militar, 497 municípios, e a gente tem o objetivo de levar toda a comunicação e fazer esse elo entre comando e tropa, fazer este elo entre tropa e sociedade. Apenas Sociedade... 11 milhões de gaúchos. Exatamente. Então, assim, a realidade dentro de uma esfera geográfica tão grande, assim como o nosso país continental, ele traz desafios. Porque a realidade do policial militar aqui em Porto Alegre não é a realidade do policial militar lá do sul, ou lá da fronteira, ou lá do litoral, ou lá da serra, ou lá do centro. Ele é diferente. A forma de policiamento é diferente. A gente pensa numa possibilidade de moto, policiamento de moto em Porto Alegre, muito trânsito. Policiamento de moto na serra, muita lomba, vai estacionar a moto, vai parar a moto como? As técnicas mudam. Sim. Então, assim, é uma questão técnica que envolve uma sabedoria muito grande para conseguir aplicar tanto a comunicação quanto qualquer outra esfera dentro da Brigada Militar. Então, isso precisa uma liderança e uma organização muito grande da parte do comando, da parte de chefia, filtrando para a nossa comunicação social. Né? Nós temos demais comunicações sociais no Estado. Nós trabalhamos aqui, nós temos comunicações sociais nos comandos regionais, nós temos comunicações sociais nos batalhões. E é uma árvore, é uma raiz. Então, se nós aqui não conseguirmos, de forma efetiva, fazer a comunicação, como a gente vai exigir que as demais comunicações nos ajudem? Sim. Então, às vezes, nós temos pessoas extremamente qualificadas nas comunicações regionais e de batalhão. Eles passam para nós diversas situações. Se a gente aqui não conseguir trazer essa realidade, porque a gente vai conseguir abranger o Estado de uma melhor forma, nós não estaríamos sendo bons profissionais. Então, a gente procura escutar muito os nossos colegas nas ruas, que é, para mim, o principal, é ter essa empatia de ver o que eles estão passando, o que eles sentem, qual é a realidade das ruas. Eu não tenho capacidade para falar a realidade da rua.
Eu tenho capacidade para mostrar a realidade da rua. Quem tem capacidade para mostrar a realidade da rua é aquele policial que está lá na rua. Que deixa a família dele em casa, coloca o colete, coloca o equipamento e vai para a rua para defender a sociedade, para defender a família que ele nem conhece. Tá lá na linha de frente. Mas ele vai cumprir o juramento dele, e ele vai colocar a vida dele em risco, e se precisar ele vai perder a vida para salvar alguém. Sacrificar a própria vida. Com certeza. É o juramento que a gente faz lá no curso de formação, e eu tenho certeza que entre todos os brigadianos esse sentimento ele abrange todos. Não tenho dúvida disso. Sem dúvidas, e a gente tem visto isso recentemente na prática. Claro, isso sempre fez parte da história da Brigada Militar, né? Mas parece que isso tem meio que se acentuado nos últimos tempos. E, por um lado, claro, é triste, é trágico muitas vezes, mas eu acredito que serve para que a sociedade, uma espécie de choque de realidade, para que a sociedade acorde e perceba, né, a real importância e relevância aí do trabalho dos senhores e aprenda a valorizar da forma como os senhores merecem, né, que tem dedicado, como o senhor muito bem falou, cumprir aí o juramento, né, de servir e proteger a sociedade, mesmo com o risco e até o efetivo sacrifício da própria vida. É a nossa missão como comunicação mostrar isso também. Mostrar que um brigadiano deixou a vida dele para salvar de alguém. É duro? É difícil. Mas é a nossa missão. Sim. Eu perdi um amigo agora há pouco, colega de 6º pelotão, na SS Montenegro, amigo íntimo meu, da minha família, na ocorrência em Caxias do Sul, soldado Lourenço. Coincidentemente, eu estava de plantão nessa noite. Eu tenho que deixar o meu lado humano um pouquinho, para conseguir também aplicar o profissional, o que só quem sente na pele sabe a dificuldade que é. Né? Nós somos humanos, mas nós temos que priorizar o lado profissional. Sim. Eu tenho que trabalhar no plantão ali, naquele momento, até porque eu estou ali, e produzir, ajudar na produção de uma nota, informando o falecimento e a data de falecimento do teu amigo. Meu Deus. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E nós temos que cumprir a missão, porque as pessoas precisam ver que morre um policial militar, mas morre um pai. E deixa uma filha de 10 meses, e deixa uma esposa sozinha, morre um pai em Novo Hamburgo, e deixa um filho de 45 dias. A gente tem essa missão de mostrar isso. E é muito difícil. E eu acredito que o Ribeiro concorda comigo, que a nossa missão como comunicação social mais difícil é mostrar isso. Mostrar que a gente perde homens e mulheres nas ruas por causa da criminalidade. E a gente só quer o reconhecimento da população, do quanto a gente está disposto a colocar nossa vida em risco para defender um Estado, para proteger uma sociedade, para que durmam tranquilos e possam ir trabalhar no outro dia. Por isso que eu acredito que o trabalho dos senhores é totalmente digno das mais efusivas congratulações. A gente tem que enaltecer essa iniciativa dos senhores, primeiro pela coragem, pela disposição, que mesmo eu aqui, por exemplo, tocando um projeto pequeno como esse, a gente sabe da dificuldade que é. Imagina os senhores tocando um projeto institucional, né? E principalmente por conta da finalidade, que é muito nobre, que é, como o senhor muito bem falou, mostrar a realidade das ruas, para que as pessoas possam efetivamente ver. Citei isso aqui agora há pouco, o que é a atividade do policial militar, o que os senhores passam, e como os senhores têm que muitas vezes deixar esse lado pessoal de lado, e o profissional agir para poder documentar esse tipo de coisa realmente não é para qualquer um. Tem que ter um psicológico muito forte para isso, né? Mas em relação ainda a esse projeto, os senhores falaram sobre pioneirismo. Existem ali algumas características que de fato garantem um certo ineditismo em relação ao projeto. Uma delas é ser um projeto institucional, apresentado por brigadianos, da Brigada Militar apresentado por brigadianos, e isso era uma pergunta que eu queria fazer para vocês, mas meio que tu já te adiantou na resposta. Eu ia perguntar, mas quem é que leva a câmera ali no veículo? Na verdade, todos os policiais agora, ou na medida que vai sendo feita a colocação das câmeras corporais, que fica ali no colete do policial militar, a própria câmera do agente que está participando daquela ocorrência é que faz os registros, é isso mesmo? É isso aí, Ribeiro também, né? Câmera também, com o Ribeiro. Também. O cara é o nosso videomaker, cameraman, editor, então... Olha aí. Então, Câmera, ele é generoso. Nas ocorrências que a gente tem ali... Os senhores vão a campo, é isso? Nós estamos, né? Em grande parte, vamos dizer que
Do que foi ao ar agora, do que foi ao ar até agora, 90% nós estávamos junto com os colegas. Ok. É importante o pessoal conhecer esse processo de como é feito, né? Como é construído os episódios. Sim. Canepele e eu, juntos, dentro da viatura com os colegas. Tá. É essa forma que nós construímos. A gente tem uma dinâmica ali. Normalmente eu estou filmando com a câmera externa, né? Tá. Que são os momentos em que os colegas interagem. Os colegas explicam como é que é a situação e tudo mais. Então a gente tem a fonte de captação de imagens nossa própria. Que daí é uma câmera comum, uma câmera Nós, profissional. com essas câmeras Exato. aqui junto, Tá. filmando eles de fato, né? Acompanhando os colegas, para ter esse ponto de vista externo também. E a gente gosta de, no episódio, jogar, né, o ponto de vista de quem tá vendo de fora, Sim. com o ponto de vista em primeira pessoa de quem tá operando. É legal essa dinâmica. Tá, o policial tá lá abordando, tá, mas qual que é a visão dele? Como é Sim. que é a posição dele naquela situação? Sim. Primeira pessoa e a visão do terceiro. Então a gente sempre que possível vai junto e tá junto com os colegas. Então a gente tira o serviço inteiro com os colegas dentro da viatura, né? Acompanhando eles, filmando tudo ali. Algumas ocorrências em específico, relevantes, a gente pega das câmeras corporais que nós não, por acaso, não estávamos junto. Acontece. Tá. Mas a grande maioria das ocorrências ali do formato, a gente acompanha o policiamento, a gente tá junto filmando e faz esse jogo, né? Com as câmeras corporais, ponto de vista de quem está executando, ponto de vista do espectador. Só para os senhores terem uma ideia, ou talvez uma dimensão, eu não sei se outras polícias de outros estados têm algum projeto igual a esse ou semelhante a esse. Não sei se os senhores têm conhecimento disso. Eu realmente desconheço. Hoje, Desconhece? nós, policiais militares, entrando na viatura e acompanhar, eu desconheço. A diferença, né, nossa institucional, até para quebrar essa barreira, a gente traz o quê? Nós somos policiais militares. Nós estamos na comunicação. E, unindo o útil ao agradável, a gente tem capacitação técnica para estar dentro de uma viatura. Então, assim, o risco que os nossos colegas têm, nós temos também. Só que se precisar agir dentro de uma situação, a gente também tem formas técnicas de sanar essa pane e se colocar em uma posição segura. Então, logicamente, nós tentamos ser um fator neutro ali dentro da viatura para não atrapalhar os serviços dos nossos colegas, mas qualquer ocorrência de maior repercussão, qualquer ocorrência que vai tomar um norte diferente ali, maior gravidade, a gente vai estar apto a se defender ou agir se for o caso. É isso. Isso também, querendo ou não, é um facilitador, né? Porque permite que os colegas consigam executar o seu serviço sem precisar se preocupar com a gente, digamos assim. Então nós estamos ali, né, como policiais, também armados com colete, QAP total. Sim. Claro que com o objetivo de captar as imagens. Então isso que o Canepele descreveu também é uma segurança e permite que o programa não perca a essência da realidade. Aquele policial, ele pode continuar focando na ocorrência que ele está atendendo. Ele não precisa se preocupar com quem está filmando ou não, o que está acontecendo ali. Então ele tem essa tranquilidade e, como o Canepele bem disse, a nossa intenção sempre é não interferir em nada no que aconteceria com a nossa presença ou não ali, que é para de fato não assim afetar a realidade retratada, né? Sim. Não, eu acho que tenho certeza que o fato dos senhores serem policiais igualmente preparados, que estão acompanhando esses outros policiais junto nas ocorrências, deixa eles bem mais tranquilos. Porque senão eles teriam que se preocupar com o atendimento da ocorrência em si e daquele civil, talvez um jornalista, apresentador e tal, que não tem o preparo que os senhores têm, né? Então vocês estão cientes que na medida que vai repercutindo o trabalho dos senhores, outras polícias, pode chegar, evidentemente, se é que já não chegou, ao conhecimento aí dos comandos de outras polícias ou integrantes de outras polícias. Pô, olha aí, ó, eu tenho essa especialidade técnica, eu posso sugerir isso aí pro meu comando, ou talvez até fazer essa amostragem, como vocês fizeram, e inspirar Seria maravilhoso. polícias aí do estado afora para seguir nesse mesmo ritmo de mostrar o trabalho da polícia militar, né? Respeitando as questões técnicas de segurança, isso é maravilhoso. Porque qual é o nosso objetivo? É mostrar a realidade das ruas para as pessoas. Dentro do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Sim. Agora, se outros estados servirem, que isso sirva de exemplo e consigam desempenhar essa missão também, vai ser excepcional. Vai ser... É um desejo que sirva de inspiração. De inspiração. Outros estados também, igualmente, mostrando ali a sua própria o fortalecimento, né? realidade. Esse poder que nós conversamos aqui da comunicação, né? Se dá dentre todas as polícias militares. Então, se isso vier a servir de exemplo, como o Canepele disse, para que seja implementado em outras polícias e melhore a relação da sociedade com as polícias em todo o Brasil, tomara a Deus que assim ocorra. A parte do Ribeiro, a questão
técnica que ele traz aqui é de grande relevância, até pelo conhecimento técnico dele. Agora, nós temos que ter uma outra visão. A gente imagina o policial militar, que até então não trabalha com uma câmera corporal no peito. Tem que colocar uma câmera no peito para trabalhar, né? Eu aqui não entro em questões técnicas, se é certo, se é errado, até porque isso não compete a nós. Então, ele tem que colocar a câmera no peito para trabalhar. Mas a gente precisa ter a empatia de entender. Ele está com uma câmera no peito. E qual é o sentimento dele de estar uma câmera no peito? Qualquer situação que foge da zona de conforto, ela vai te causar um incômodo inicial até a adaptação. Então, assim, a gente tem essa empatia. Porque qual profissão que trabalha com uma câmera no peito na maior parte do tempo? Qual profissão? Qual profissão que faz isso? Não tinha então, pensado. Assim, se a gente não entender o pensamento, se a gente pensar assim, não, ele tem que trabalhar e pronto, é militar. Não. A gente tem que entender. É difícil, é necessário, mas é uma adaptação. Então, imagina eu e o soldado Ribeiro chegando no batalhão para uma guarnição falando para eles assim, a gente vai gravar com vocês. O baque que isso é. E pode ser. Então, se os nossos colegas não terem a empatia conosco, nada seria possível. Então, o respeito técnico não parte só de comando e chefia, parte da tropa conosco também. Sim. Por eles entenderem o nosso trabalho e entenderem o quanto é essencial e importante mostrar a realidade deles. Então, assim, nós somos gratos a isso, porque na maior parte das situações, os colegas sempre nos entenderam. Eles sempre ficam felizes. Hoje a gente recebe pedidos, vem gravar com a gente aqui. Isso é a maior alegria que a gente tem, esse reconhecimento da tropa. Porque nada disso seria possível e feliz se a tropa realmente não estivesse se sentindo representada. Porque a realidade das ruas é uma tropa que enfrenta obstáculos para garantir a paz e a ordem do Estado. Então, se a gente não tem a capacidade de mostrar isso, nada disso seria possível. Então, a empatia dos colegas com a nossa questão técnica, o nosso trabalho de mostrar o serviço deles é fundamental para que a gente consiga desempenhar a nossa missão. E isso, graças a Deus, tem fluído bem. Até porque Sim. eu acredito, assistindo os episódios já gravados e publicados aí pelos senhores, os senhores deixam isso muito claro. Então não é só a qualidade técnica, com a devida autorização do comando e tal, mas vocês mesmos já transmitem essa, digamos assim, além da credibilidade. Nós estamos cumprindo aqui uma missão. Isso não tem por finalidade aparecer, nada disso. Mas a gente está aqui para mostrar um lado que a sociedade não conhece, porque, veja, a mídia não mostra esse lado. A mídia só mostra, infelizmente, quando algo dá errado. E geralmente faz um estardalhaço em cima disso. E eu acredito que uma das outras razões assim, que reforça a importância desse projeto dos senhores é que cada vez mais tem pessoas conhecendo o trabalho de vocês e querendo um dia ingressar aí nas fileiras da Brigada Militar. Foi anunciado recentemente aí pelo governador do estado, Eduardo Leite, né, concurso público para 2025. Então eu particularmente recebo muita mensagem de pessoas me perguntando, quando entrevistar policiais, especialmente de comando, traz informações e tal. Mas uma coisa que eu noto é que as pessoas não têm uma real dimensão do que é atividade policial. Ou seja, elas meio que idealizam, romantizam. E aí, quando tomam conhecimento, por exemplo, daquela ocorrência de Novo Hamburgo, é um choque. Então, claro, ali é uma situação extrema, uma situação trágica, evidentemente, mas o que os senhores estão mostrando é a realidade das ruas. Então, isso, digamos, robustece esse cabedal de informações que esses pretensos candidatos aí a concurseiros e a um dia entrar na Brigada Militar, para terem a convicção, será que é realmente isso que eu quero? Tá de madrugada na rua, sabe? Não tem mais ninguém, às vezes tá só a bandidagem ali, a vagabundagem, tá eu e o meu colega, eu dependo dele, ele depende de mim, é uma tremenda de uma responsabilidade, muitas vezes sem ter o reconhecimento. Então eu acho extraordinário esse projeto de vocês por várias razões. Uma delas é justamente mostrar essa realidade, porque assim, eu assistindo os episódios dos senhores, eu lamento quando acaba. Porque eu realmente entro nas ocorrências, né? Vocês fazem ali o comentário, vão intercalando, mostra a ocorrência, fazem o comentário e vai para a próxima ocorrência. E como muitas vezes é mostrado em primeira pessoa, você
percebe ali o sentimento do policial. Então tu não tá acompanhando só a dinâmica da ocorrência, mas até a respiração. Tu começa a transpirar junto com o policial. Aquela loucura que ele tá vivendo, tipo, meu Deus do céu, mas realmente o cara tem que ser muito vocacionado para entrar numa profissão dessa. Então acho que também tem essa função social, por assim dizer, de realmente vir para a Brigada Militar aqueles que realmente têm vocação para isso. Né? Uma coisa que porque assim como pode afastar pessoas, não, isso não é para mim, aí é que pode dar aquele... Não, olha, agora é isso que eu quero, é a confirmação que eu precisava para ser policial. Uma coisa assim, básica e objetiva. A verdade liberta. Perfeito. A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, Perfeito. a verdade liberta. Então, quando a gente traz a realidade, a gente permite também que essas pessoas que têm, né, esses possíveis candidatos que têm a vontade de ingressar na Brigada Militar, tenham acesso à realidade. E com isso consigam distinguir, é isso que eu quero para minha vida ou não. Muito diferente de ficar imaginando como a gente acha que é. Romantizando, idealizando. Como a gente citou anteriormente, e falo por mim, a gente, antes de ingressar, imagina algo completamente diferente do que de fato é, tanto a finalidade quanto a imensidão da Brigada Militar. Sim. Então, essa oportunidade de trazer a realidade para as pessoas permite também, como tu disse, essas pessoas conhecerem a verdade. Não, isso aqui não é para mim, é demais para mim. E também acontece muito, a gente percebe até nos comentários, as pessoas passarem a admirar. Pô, não sabia que o brigadiano tinha que lidar com tudo isso. Eu não via que o brigadiano tinha que lidar tanto com uma pessoa que está sob o efeito de drogas alterada, totalmente fora de controle, ajudar um cidadão a fazer uma ponte no carro. Sim. Então a diversidade... Primeiro episódio, né? Fazendo a propaganda já lá no primeiro episódio. Então a diversidade de situações que o brigadiano enfrenta no mesmo dia, essa capacidade de virar a chave. Tu tá aqui, e aconteceu no primeiro episódio, tu tá ali ajudando um cidadão a fazer uma ponte no carro. Pouquíssimos minutos depois, tu tá numa área de tráfico de drogas fazendo uma abordagem que tem um risco iminente. Infração de segundo. Então conhecer essa realidade, a necessidade dessa vocação de verdade, é algo que ajuda com certeza essas pessoas a terem um discernimento. Isso aqui é para mim ou isso aqui não é para mim. Então a gente presta também, a Brigada Militar presta esse serviço através do Visão da Tropa. Além da comunicação com a sociedade, permitir que essas pessoas que têm esse desejo façam essa distinção. Sim. E muitas vezes aqueles que talvez não tivessem cogitado a profissão policial militar passem a admirar. Exato. E despertar também esse interesse e trazer ainda mais profissionais vocacionados para a nossa instituição, né? Faz uma seleção prévia, né? Exatamente. Pegando esse gancho do Ribeiro, é uma coisa que a gente enxerga também, que muitas pessoas não agem de má fé. Às vezes tem pessoas que agem de má fé e influenciam outras. O nosso estado, o nosso povo gaúcho, ele lá na raiz ele é um povo muito humilde. Ele é um povo trabalhador que muitas vezes não teve tempo de ir atrás de conhecimentos técnicos porque tinha que trabalhar na lavoura. Meu pai e minha mãe vêm de Criciúmal, uma cidade pequena da fronteira do estado. Então, meu pai, quinta série, minha mãe, quinta série também, por exemplo. Como eles vão receber a informação da imprensa? Como eles recebem essa informação? Então, se tiver má fé na parte de informar, quem sabe eles serão influenciados de forma negativa. Exato. Então, a gente consegue também atingir um povo que às vezes não conhece e que não entende, mas que é influenciado por extrema ingenuidade, por uma imprensa ou uma pessoas parcela da imprensa de má fé. De má fé, exatamente. De má fé. Então, a gente consegue hoje... por que eu trago esse exemplo de dentro de casa? Porque a minha própria mãe assiste o programa e enxerga, meu Deus, é isso? Como é isso? Especialmente o canal aquele de maior audiência, né, que parece que realmente faz um trabalho ali de descredibilizar as forças de segurança, como se quando os senhores fazem a coisa certa, não fez mais que obrigação, mas quando faz a coisa errada, o mundo desaba. A gente agradece a imprensa, porque assim, nós temos hoje uma aproximação muito grande com a imprensa. E a gente vê que tem pessoas excelentes dentro da comunicação e dentro da imprensa. E estas pessoas não devem ficar quietas. Elas devem nos ajudar, elas devem ombrear lado a lado conosco, porque só assim
a gente vai conseguir mostrar a realidade das ruas e mostrar para todo mundo e trazer um estado mais seguro. Sim. Mostrar a Brigada Militar e mostrar ao cidadão que devem ficar ao lado da instituição. Então tá aí mais uma razão, ou mais uma dos bons frutos, que é ajudar a equilibrar essa verdadeira guerra informacional que existe hoje, de realmente informar a população da realidade e assim por diante. Senhores, em poucas palavras, qual a repercussão deste projeto para a Brigada? E aqui eu estou falando dos colegas dos senhores, não ao comando propriamente. O comando a gente sabe, os senhores deixaram bem claro aqui que dão esse total apoio, mas em relação aos colegas, os senhores acham que isso aumenta a autoestima, está tendo adesão? Como é que está sendo? Não temos dúvidas, né? A gente tem relatos que as pessoas nos chamam ali no nosso Instagram, o WhatsApp, quem tem, e falam, cara, sensacional. Outro relato que eu não posso deixar de falar, porque assim, nós somos novos na instituição, 4 anos é muito pouco tempo. Se a gente não sentar e ouvir o veterano de Brigada Militar, a gente nunca vai conseguir expressar o sentimento da tropa ou o sentimento da instituição. Então assim, quando chega um veterano para mim, me encontra na rua e diz assim, obrigado. Nossa. Obrigado pelo quê? Obrigado porque eu tô me sentindo de novo dentro de uma viatura. Uau. Aquele cara que tá, às vezes, 10 anos na reserva altiva da Brigada Militar, ele chega e diz obrigado. Eu me sinto de novo dentro da viatura. Eu tô revivendo de novo. A minha autoestima elevou. Então a autoestima, ela não só eleva a autoestima da tropa, de toda uma instituição, mas também daquele veterano que segurou a instituição até aqui, sem tantos recursos técnicos quanto a gente tem hoje. Então a nossa continência sempre vai ser para aquele veterano que trouxe a nossa instituição há 187 anos agora já, a estar de pé e tão forte hoje, sendo uma das melhores polícias do Brasil. Perfeito. A gente recebe, né, muitos agradecimentos, né, e muitos, às vezes, elogios dos colegas. Parabéns pelo Visão da Tropa. E é importante a gente ressaltar que, na verdade, o trabalho é dos colegas que estão na rua. Sim. É o trabalho deles, né, que está sendo mostrado. O trabalho deles ali está sendo mostrado. Então, se há algo a ser enaltecido, é o trabalho dos colegas que estão na rua, Sim. de fato. E o Visão da Tropa, né, essa questão se torna só um veículo. Se torna só uma forma de levar o trabalho que os colegas estão fazendo até as pessoas que estão em casa, né? E realmente o pessoal fica muito feliz. Tanto os familiares, como o Canepé descreveu. Às vezes a mãe daquele militar não conhece. Com certeza, quando ele sai de casa, fica com o coração apertado. Sem dúvida. E não conhece de fato aquilo que ele enfrenta. Então, tanto no âmbito familiar, onde aquele militar vive, aquela pessoa, né? Porque querendo ou não, o brigadiano, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Cidadão, a gente não como pode qualquer esquecer outro. disso. A gente tem que trazer o policial militar como um ser humano, que escolheu uma profissão vocacionada, que se preparou para defender a sociedade, mas que é um ser humano com família. Então, perceber esse policial se sentindo representado, com a sua família, observando o quanto aquele filho, aquele marido se dedica quando sai às ruas, o tanto de situações que ele tem que lidar, diversidade e complexidade de situações que ele tem que lidar, e ele volta para casa para ser aquele pai, aquele filho, né, que enfrentou tantas coisas que aqueles familiares muitas vezes nem imaginam. Talvez alguém que te ouviu falar isso agora deve ter pensado, poxa, às vezes o pai e a mãe, que é perfeitamente natural, óbvio, fica com o coração apertado quando o filho sai de casa fardado, mesmo sem ter a real dimensão dos riscos que esse filho corre. Aí os senhores mostrando a realidade das ruas, eu que já mais ou menos conhecia por acompanhar e tal, eu já fico apavorado, imagino o pai e mãe. Mas aí é que entra um outro sentimento. Eu tenho um herói dentro de casa. Não é um sentimento de medos, não, agora tu vai sair dessa profissão que eu não imaginava que era assim. Não, eu acredito que é o inverso. Que aquele pai, aquela mãe, aquela esposa, aquele marido, aquele filho, enfim, tá vendo, poxa vida, é essa a tua atividade? Eu tenho um herói dentro de casa e eu não sabia. A gente traz... Então, até esse esclarecimento que os senhores trazem. O Visão da Tropa traz a oportunidade daquele profissional, filho, né, familiar, ser de fato reconhecido pelo que ele faz. Porque muitas vezes o profissional policial militar, ele não é reconhecido, seja no âmbito familiar ou âmbito sociedade, bem lembrado, porque a sociedade não conhece o que ele de fato faz. A sociedade muitas vezes se baseia por fontes de informação
que não fazem questão nenhuma de enaltecer o trabalho exercido pelo policial e algumas, infelizmente, muito pelo contrário. Fazem questão de suprimir e, infelizmente, às vezes distorcer alguns pontos de vista para trazer essa visão contrária à atividade policial militar. Né? Então, a gente trazer essa verdade, essa realidade, e por isso a gente busca sempre trazer os episódios, as ocorrências da forma fiel como ela aconteceu. A gente busca trazer a ocorrência para que a pessoa tenha a oportunidade de acessar a informação, observar o que aconteceu e a análise daquilo sem ali maquiagem, é da pessoa. sem filtro. Eu achei legal o que o Brigadiano fez, eu não achei tão legal. Fica o discernimento de quem está assistindo. A nossa intenção não é direcionar a opinião de ninguém. Perfeito. A nossa intenção é levar, oportunizar a realidade, né? Que eles tenham acesso a essa verdade e com base nisso decidam se gostam ou não, se querem ingressar ou não, se acham bom ou não. Essa é a realidade. Perfeito. Senhores, eu quero agradecer de coração pela participação de vocês aqui no nosso podcast, por terem topado gentilmente esse convite de estarem aqui. O nosso projeto aqui, o nosso canal é novo, é um canal relativamente pequeno, mas ele é um canal, digamos assim, vocacionado, que tem um direcionamento e tem uma finalidade bastante clara, desde o início, que é justamente dar essa voz e visibilidade, que é uma coisa que os senhores já têm, mas de enaltecer essas iniciativas. Tá? Parabéns pela iniciativa dos senhores, parabéns por essa ideia, por tocar esse trabalho, pela execução desse trabalho, pela forma que estão dando a esse trabalho. A gente poderia ficar horas e horas e horas aqui falando sobre os bons frutos, né, que estão sendo gerados por conta desse projeto que está apenas engatinhando, que está apenas começando. Então, eu acho que isso é muito bom para a própria instituição, Brigada Militar. Isso é excelente para a própria população gaúcha, para conhecer melhor o trabalho dos senhores. Tá? De fato, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa absolutamente necessária que os senhores estão fazendo com maestria, indiscutivelmente. Então, quando eu tomei conhecimento desse projeto dos senhores, eu conversei com a minha equipe, eu não tive dúvidas de que eu ia dar um jeito de abrir o espaço na agenda, agora caminhando aqui para o fim de ano, né? De convidar os senhores para falar única e exclusivamente sobre a experiência de vocês no que tange a esse projeto Visão da Tropa, a Realidade das Ruas. Você que ainda não assistiu, assista, tá é o próprio canal da Brigada Militar no YouTube. Como é um programa institucional, tá na página oficial da Brigada Militar no YouTube. E obviamente, para que o meu agradecimento não fique só em palavras, eu quero entregar uma lembrancinha para vocês. Pô, não tô preparado, hein, pra esse momento. Você não tava no script. Satisfação. Ribeiro, tá aqui a tua caneca personalizada. Muito obrigado. E Canepelli, a tua caneca também, do muito nosso patrocinador obrigado. Papa Mike. A gente fica muito feliz, né? A gente fica muito feliz, assim, em ter uma oportunidade, porque querendo ou não... Puderem tirar e mostrar a vamos mostrar pra aqui, essa. né? Aí já faz a fotinho ali da câmera mesmo. Tirada Pô, sensacional. do plástico. Vamos lá. Mostra e olha pra essa câmera da frente. Aí eu me enrolei. Isso aqui. Lá. Aquela aqui? Naquela lá. Aquela ali? Perfeito. Show. As considerações finais. Douglas, satisfação é a nossa estar aqui. Porque se nós tivéssemos mais comunicadores igual tu, a realidade seria mostrada de forma ainda mais fiel. Porque tu traz também a realidade das ruas. Tu traz aqui policiais militares e profissionais da segurança pública. Tu não tinha compromisso nenhum com a segurança pública. Mas mesmo assim, tu tem essa vocação, mostra a realidade do que a gente encara e a gente, né, em nome do Visão da Tropa, mas em nome da instituição mesmo, nós somos gratos pelos amigos da Brigada Militar que de fato mostram a verdade, mostram quem é o verdadeiro herói da sociedade. A gente fica muito feliz, né, muito honrado, e é uma satisfação enorme estar junto, né, nessa mesa contigo, porque a gente já vem acompanhando e observando e temos isso em comum, digamos assim, né? Nos sentimos aqui representados também pela forma como tu oportuniza, abre esse espaço para as forças de segurança. E querendo ou não, já te disse anteriormente, tu presta, como o Canepelli falou, sem obrigação nenhuma, tu presta um serviço para a sociedade gaúcha. Perfeito. Tu presta um grande serviço para a sociedade. Porque a relação da sociedade com a polícia
com as forças de segurança é algo que afeta diretamente a qualidade de vida de todos que estão assistindo aqui. Perfeito. É indissociável, seja questão comercial, questão social, qualidade de vida, lazer, seja o que for. Esta boa relação da polícia com a sociedade é algo que tende a crescer e trazer efeitos positivos na vida de todo mundo que está assistindo aqui. E tu traz espontaneamente e de uma forma muito bem conduzida essa contribuição para com as forças de segurança e para com a sociedade gaúcha. Senhores, muito obrigado pelas palavras, tá? E quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. E o projeto já é um sucesso e vai continuar crescendo e sendo um sucesso cada vez maior, se Deus quiser. Tá bem? Com certeza. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima Conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.